Olá, amigos! Estamos aqui para mais uma preleção doutrinária virtual. Dessa vez, o nosso convite houvera sido feito pela Fraternidade Espírita Irmã Sheila, no grupo de pais que têm seus filhos na evangelização dessa casa tão querida. O convite feito foi para que nós pudéssemos tecer algum comentário sobre o tema Jesus, Família e a Atualidade. E nós pensamos em estruturar as nossas reflexões com base neste livro, Jesus e a Atualidade, o primeiro da série psicológica pelo espírito Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Joana concatena 20 mensagens, todas que dizem respeito, não por acaso, ao aspecto familiar. Então hoje nós possivelmente teremos essa chance de navegar por essa temática tão especial, tão urgente, sobretudo nos dias de hoje. Antes de começar, nós faremos a leitura de uma mensagem deste livro, Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Em seguida faremos uma oração inicial para a abertura dos nossos trabalhos, após as reflexões, e por fim, agradeceremos também em prece. Dito isso, vamos começar. A mensagem é do capítulo 70 da obra Vinha de Luz. Guardemos o ensino. Ponde vós estas palavras em vossos ouvidos. Jesus. Lucas, capítulo 9, versículo 44. Muitos escutam a palavra do Cristo. Entretanto, muito poucos são os que colocam a lição nos ouvidos. Não se trata de registrar meros vocábulos, e sim de fixar apontamentos que devem palpitar no livro do coração. Não se reportava a Jesus à letra morta, mas ao Verbo Criador. Os círculos doutrinários do cristianismo estão repletos de aprendizes que não sabem atender a esse apelo. Comparecem às atividades espirituais, sintonizando a mente com todas as inquietações inferiores, menos com o Espírito do Cristo. Dobram os joelhos, repetem fórmulas verbalistas, concentram-se em si mesmos, todavia, no fundo, atuam em esfera distante do serviço justo. A maioria não pretende ouvir o Senhor, e sim falar ao Senhor, qual se Jesus desempenhasse simples função de pajem subordinado aos caprichos de cada um. São alunos que procuram subverter a ordem escolar. Pronunciam longas orações, gritam protestos, alinhavam promessas que não podem cumprir. Não estimam ensinamentos, formulam imposições. E, à maneira de loucos, buscam agir em nome do Cristo. Os resultados não se fazem esperar. O fracasso e a desilusão, a esterilidade e a dor vão chegando devagarinho, acordando a alma dormente para as realidades eternas. Não poucos se revoltam, desencantados. Não se queixem, contudo, senão de si mesmos. Ponde minhas palavras em vossos ouvidos, disse Jesus. O próprio vento possui uma direção. Teria, pois, o Divino Mestre transmitido alguma lição ao acaso? Reflitamos. Divino amigo e Mestre Senhor, companheiro de todos os nossos momentos, Messias Divino, rogai por nós. Que seja para o teu coração verdadeiro todas as nossas súplicas e mais elevadas aspirações. Ensina-nos a proceder de acordo com os vossos ensinamentos, com o teu ideal de benevolência, de indulgência, de perdão e de caridade. Fortalece-nos em toda e cada dificuldade.
e que o Senhor nos abençoe, nos proteja e nos sustente, nos envolva com a vossa santa e divina paz. Que assim seja. Então, minha gente, nós estamos aqui para refletir sobre um tema maravilhoso. A atualidade dos ensinos de Jesus talvez seja para nós, nesse momento especial de pandemia, uma reflexão constante. Há mais de 20 séculos, Jesus, envergando as vestes de um carpinteiro comum, um serviço anônimo, aguardou o momento azado para iniciar o seu messianato. Talvez aqueles que andaram conjuntamente com Jesus não tiveram percebido, nos primeiros momentos, a excelsitude da sua presença. Mas o modo como ele falava, a forma serena e tranquila com que andava, a harmonia interior que espraiava através dos seus olhos muito lúcidos, muito serenos, com certeza fazia estremecer os corações que o amavam. Joana de Ângeles Espírito, na obra Jesus e Atualidade, em especial no prefácio, vai dizer que, profundo conhecedor da psique, Jesus penetrava com segurança nos refólios do indivíduo. Descobria as causas reais das aflições que o inconsciente de cada um procurava escamotear. Não havia nada que pudesse passar despercebido do Cristo. E é interessante como as escolas psicológicas buscaram justamente o que Jesus já lograva fazer, utilizando técnicas, métodos, conhecimentos sistemáticos. Todas elas buscavam, na verdade, identificar essas causas profundas para as demandas de cada sujeito, para as raízes do sofrimento psíquico, visando aliviar estes sintomas e, quem sabe, promover a cura. Muitas das psicoterapias acreditam que o analista é o próprio medicamento. Usado pelo paciente, vai muito aos poucos, fazendo com que aquele sofrimento seja amainado, com o objetivo de descobrir a causa raiz da sua inquietude, do seu tormento íntimo. No caso de Jesus, ele não precisava usar nenhum método ou mecanismo como instrumento para esse tratamento e cura. Era ele, a própria psicoterapia. E através dos seus ensinamentos, e sobretudo da aplicação prática, da vivência que ele tinha com todos, ele pôde ser o maior exemplo da humanidade que nós já vimos passar pelo planeta. Não é por acaso que Joana de Ângeles vai fazer uma espécie de levantamento histórico dos grandes cientistas, psicólogos que passaram pela Terra. Nenhuma das escolas psicológicas, não obstante tão respeitáveis, conseguem definir o que é Jesus. E no fim do prefácio ela vai dizer: ele ressurge na consciência moderna em plenitude, jovial e amigo, afortunado pela humanidade e a segurança íntima. A atualidade necessita urgentemente de Jesus descrucificado, companheiro e terapeuta em atendimento de emergência, a fim de evitar-lhe a queda em abismo. Talvez muitos de nós ainda não tenhamos essa noção do quanto estamos necessitados do Evangelho Terapia e da aplicação prática desses ensinos na medida das nossas possibilidades. Joana de Ângeles começa a obra falando sobre Jesus e desafios. E será que em família não é o maior palco dos grandes desafios que nós precisamos enfrentar? O desafio visa nos tirar da zona de conforto,
nos convida ao combate, à reflexão com respeito às nossas questões, às nossas oportunidades de melhoria, para que possamos ser amanhã um pouco melhores do que fomos na véspera. Mas para vencer grandes desafios, é necessário manter-se no tempo presente vigilante com respeito a que ações agora eu posso fazer para ter um futuro melhor de todos. É por isso que Joana vai dizer: de degrau em degrau ascende a criatura humana, caindo para levantar-se, atraído pelo sublime tropismo do amor. É como uma força ascendente que nós conhecemos no Livro dos Espíritos como lei de progresso, que nos convida insistentemente para nos aproximarmos de Deus através das criaturas humanas, para que possamos ver para as nossas defecções e, não obstante os nossos equívocos, por fim concluirmos que a felicidade é o ponto final, que a evolução e o progresso são caminhos inevitáveis e que aqueles que postergamos ou procrastinamos os desafios apenas perdemos precioso tempo, que sem sombra de dúvida nos faltará mais adiante e do qual lamentaremos profundamente. É por isso que ela encerra esse primeiro capítulo dizendo: quem teme a escuridão perde-se na noite. Sê tu aquele que acende a lâmpada e clareia as sombras. Jesus por muitos momentos foi desafiado a agir conforme os homens, egoístas, orgulhosos. Mas ele, com essa superioridade moral absoluta, sempre foi alguém que quebrou antigos paradigmas. É interessante que, comendo junto com meretrizes, com homens malquistos pela sociedade, Jesus mostrava o quanto que ele gostava de estar na presença humana, de quando que ele gostava de quebrar esses tabus do que é certo e do que é errado, e do quanto que ele confia que a regeneração da humanidade dar-se-á por cada indivíduo. Por isso jamais se preocupou com as multidões e jamais se inquietou perante o grande trabalho a fazer. Apenas foi e fez aquilo que o Pai houvera designado para si. No segundo capítulo, Joana de Ângeles vai falar sobre Jesus e reencarnação. E aqui ela faz uma preciosa reflexão, dizendo: com apoio na doutrina dos renascimentos físicos, ele identificava de imediato quais os necessitados que estavam em condições de recuperar a saúde ou não, tendo em consideração os fatores que os conduziam ao sofrimento. E por isso mesmo, nem todos que lhe buscavam ajuda logravam-na ou recuperavam-se. Jesus conhecia os processos causais, a lei de causa e efeito, o processo reencarnatório, com o objetivo de renascermos pela carne e, com isso, renascermos também pelo Espírito. Mas, sobretudo, Jesus jamais violentou a ninguém e tinha paciência para que essa maturidade psicológica chegasse no tempo azado para cada um. A multidão sempre se acercou dele em todos os tempos e pedia a cura do corpo físico, quando na verdade a enfermidade, não raras vezes, já é o processo de depuração das nossas almas. Amando acima de tudo, Jesus entendia que era necessário dar a cada um a oportunidade de passar pelas provas e de aprender de si mesmo. E aí Joana vai dizer: renasce dos teus escombros e recomeça a recuperação de imediato, evitando futuros retornos expiatórios, injunções
excruciantes, situações penosas. Quantas vezes nós não vivemos esses dilemas da reencarnação em família? A filha adolescente que engravida muito cedo e que precisa agora se dedicar à maternidade, mas que antes passa por um dilema cujo tema de livrar-se daquele ser, daquela gravidez indesejável, acaba passando pela sua cabeça. Quantos casos de filhos que renascem no corpo físico através de nós, co-criadores com a divindade, mas que não nos suscitam amor, que nos pagam pela ingratidão, não obstante a nossa dedicação e amor desvelado para cuidar e proteger. Quantos dilemas da reencarnação não ocorrem no seio familiar? Dificuldades de recomeçar, dificuldades de renascer, ainda que com o esquecimento do passado, junto àqueles que nos causaram dissabor em outras experiências. Precisamos abraçar esse santo mistério e, sob as paredes e a proteção de um lar, aproveitar a oportunidade para progredirmos e evoluirmos sempre, pois essa é a lei. Joana continua nas suas reflexões e no capítulo 3 fala sobre Jesus e humanidade, colocando a figura de Jesus como símbolo dessa humanidade real que um dia nós iremos alcançar. E será que no contexto familiar nós nos lembramos da figura de Jesus quando o nosso filho desobediente teima em não acatar as nossas resoluções, quando os nossos pais se sentem fragilizados com a senilidade, com a senectude, com o depauperar das forças físicas e que muitas vezes solicitam através da compreensão, do olhar, da piedade filial que nós filhos devemos a eles, a nossa humanidade. Será que nós estamos sendo humanos dentro de casa, assim como nós éramos do lado de fora, levando a assistência material aos nossos irmãos desamparados? Joana vai dizer: o Sermão da Montanha inverteu o convencional e aceito sem discussão, exaltando a vítima inocente em vez do triunfador arbitrário. O esfaimado de justiça, de amor e de verdade, em desconsideração pelo farto e ocioso, dilapidador dos dons da vida. No Sermão da Montanha, Jesus faz um hino à humanidade. Volta-se para os aflitos, para os sobrecarregados, para aqueles que se humilham. Faz uma reflexão e propõe que nós também façamos este autoconfesso até aquele momento das nossas existências, exatamente como ocorre agora em cenários pandêmicos com o coronavírus. Nós somos naturalmente convidados à reflexão interior para que possamos repensar a nossa humanidade. Será que nós somos aqueles que acendemos luzes e clareamos os nossos passos e os passos dos nossos irmãos? Ou será que nós estamos esquecendo dessa oportunidade de nos tornar mais humanos? Joana prossegue nas suas reflexões e aborda a questão Jesus e amor. Ela vai dizer: toda a sua vida de Jesus se desenvolveu num plano de integração profunda com a consciência divina, conservando a individualidade em um perfeito equilíbrio psicofísico. Não raras vezes, os nossos traumas são herdados no seio familiar. Os conflitos existenciais que ressomam e tomam o corpo poderiam ser diluídos, amainados e, de certa forma, até mesmo resolvidos, se nós estivéssemos dispostos a andar conforme o amor. O medo, a culpa, todos esses sentimentos podem ser equacionados
digeridos, curados através do exercício da amor-terapia. Joana diz: o amor norteava-lhe os passos, as palavras e os pensamentos. E será que nós estamos dispostos a amar, deixando de atentar para as palavras acostumadas a nos diminuir, humilhar e escarnecer? Será que nós estamos dispostos a amar incondicionalmente, ainda aqueles que não nos suscitem esse afeto? Com Jesus nós podemos. Joana aborda também a questão de Jesus e tolerância. E é muito interessante, porque para elucidar essa questão, ela fala sobre a questão do julgamento, que muitas vezes esse julgamento das faltas alheias constitui um grave cometimento de desumanidade em relação àquele que erra. Em geral, nós somos hábeis em julgar, em dizer o que é pecado, o que é certo e o que é errado, mas raras vezes estamos dispostos a estender as nossas mãos amigas para soerguer aquele que foi flagrado em equívoco. Será que a gente pensa que de nossa parte nós também podemos cometer em algum momento da nossa marcha equívocos similares ou piores? Será que nós pensamos que se nos fixarmos demasiadamente com essa psicosfera da queixa, do erro, nós também seremos arrastados para ela? E ela vai dizer de uma forma muito bonita: tem compaixão do que cai. A consciência dele será o seu juiz. Tolera o infrator, ele é o teu futuro, caso não disponhas de forças para prosseguir bem. Imagina alguém que tem uma adicção, seja nas drogas, seja na viciação alcoólica, seja no jogo, seja na sexolatria, na nutrição do vazio existencial. Essa pessoa busca, em fugas psicológicas, aplacar a sua dor, alcançar algum grau de satisfação, eximindo-se da responsabilidade de cuidar da sua própria felicidade. Pense o quanto deve ser difícil para essa pessoa conviver todos os dias com a sua consciência e com as leis de Deus que estão escritas nela, sobretudo se ela for espírita. Porque eu particularmente tenho visto, meus amigos, uma espécie de tortura íntima para fazer o aprimoramento moral entre espíritas. Espíritas se julgando demasiadamente egoístas, orgulhosos, incapazes dos grandes atos de perdão, como se o conhecimento por si só da doutrina fosse nos salvar dos nossos equívocos. Nós ainda continuamos com os desafios imensos a vencer. É lógico que a doutrina nos equipara de um repertório necessário para que possamos ter condição de superar. Tolerância para conosco primeiro, para que possamos ter tolerância para com os outros. É necessário, mais do que nunca, auto-perdoar-se. Joana prossegue essas reflexões falando sobre Jesus e honra. E ela diz: ele sabia despertar as potencialidades jacentes em cada um, canalizando-as para as operações saudáveis, mediante cujo esforço se fruíam júbilos e plenitude. Será que nós também sabemos despertar as potencialidades, as qualidades, aquilo que há de melhor em cada um daqueles com os quais nós convivemos? Será que a honra, esse dever, esse sentimento de probidade, de fazer o que é certo, será que a gente aplica isso no nosso seio familiar? Ou quando se trata do nosso filho,
fazendo alguma coisa errada. Em geral, nós fazemos vistas grossas e deixamos de identificar os equívocos clamorosos, sendo coniventes com o erro. Às vezes isso nos é conveniente, porque se o nosso filho não é flagrado em erro, parece que nós também não erramos. Precisamos ter coragem para fazer sempre o que é certo, não obstante o alto preço a se pagar em virtude disso. É muito mais honroso que nós possamos confessar um equívoco que vem se arrastando há muito tempo, para que a partir dali nós tomemos uma firme resolução para fazer o que é certo e agir em conformidade com as leis morais, do que permanecer no erro de uma forma inveterada e por prolongados dias. Joana ainda fala sobre Jesus e justiça. E aqui ela vai dizer: tem por objetivo a justiça reparar o dano causado e corrigir o infrator, tornando-o útil à sociedade na qual se encontra. É como se a justiça servisse para oferecer ao ímpio uma oportunidade de ser uma pessoa melhor, combater a iniquidade, mas não tentar aniquilar aquele que a comete. Será que a gente também oferece, presencia, exemplifica esse nível de justiça? Ou muitas vezes, quando nós identificamos o equívoco, somos movidos por uma espécie de mecanismo de vingança-prazer e só descansamos quando vemos o outro amargando duras penas, não obstante o próprio juízo deplorável que ele faz de si mesmo. E aí Joana vai falar: é melhor que estejas sob reparação de compromissos dos quais não te recordas, do que gozando de liberdade física, mas carregando a consciência culpada que se esconde na ilusão. Quantos de nós somos colecionadores de ilusões? Acreditamos que é melhor viver uma vida de ficção do que enfrentar de uma vez por todas a realidade. Quantos de nós temos a coragem de Paulo de Tarso, que depois do seu encontro com Cristo, de reavaliar toda a sua vida, ele decide retornar para o seio paterno. Procura o seu pai, com o objetivo de, qual filho pródigo, retornar para o ponto inicial e refazer todo o seu caminho. Não obstante a convicção religiosa do seu pai, judeu, Saulo, ainda que conservando sempre um modo respeitoso de se referir e de se tratar ao seu pai, em nenhum momento abjura da sua fé cristã. E isso lhe causa muito desassossego, muito problema na relação com seu pai. Num dos pontos altos desse diálogo emocionante, Saulo vai dizer: meu pai, ambos precisamos de Jesus. Será que nós, no lugar de Saulo, também teríamos o mesmo senso de justiça? Cumpre a nossa reflexão. Joana ainda fala sobre Jesus e dever. E aí ela vai dizer: fecham-se nos valores que se atribuem possuir os indivíduos que se creem merecedores de tudo. E quando defrontados à realidade, amarguram-se ou rebelam-se, partindo para a agressividade ou a depressão. Jesus sempre propõe o dever, a ação, bem entender, a fim de que possa melhor atuar. Esse também é um desafio em família. A fim de que nós possamos honrar o dever, e aqui o dever não no sentido dos que as profissões impõem, como vai dizer o Espírito Lázaro em O Evangelho segundo o Espiritismo, mas o dever da consciência moral, da coragem de suportar as provas
com resignação, com obediência, entendendo que isso faz parte dos desígnios sublimes do nosso Pai Criador. E aí ela vai encerrar dizendo: nunca prometas realizar o que não pretendes fazer. Se nós nos comprometemos a bem encaminhar os filhos, que são esses espíritos que retornam no vaso físico com o objetivo de que possamos educá-los moralmente, nós não podemos desistir dessa preciosa tarefa. Assim também os filhos em relação aos seus pais. Nós precisamos entender a responsabilidade que temos. É lógico que temos os nossos sonhos, os nossos planos de constituir a nossa família, mas não devemos nunca esquecer dos deveres e dos compromissos assumidos. Joana também fala da alegria. E em especial nesses dias, a alegria nunca foi tão rara e tão importante. Ela vai dizer assim: essa tristeza que te domina, amargurando as tuas horas, é grave enfermidade que deves combater a partir de agora. É lógico que a alegria de Jesus não é nenhum movimento artificioso, como se o riso fosse uma máscara social. Essa alegria autêntica, na verdade, é um estímulo para que nós possamos progredir, produzir e agir para com o outro como gostaríamos que agissem para conosco. A limitação da tristeza, da melancolia, que muitas vezes provém da limitação de reminiscências dolorosas, precisa ser ferrenhamente combatido. Por isso, no final, ela vai dizer: alegrai-vos, propôs Jesus, é chegado até vós o reino de Deus. Esse reino está dentro de nós, esperando ser descoberto e habitado. Joana também fala sobre Jesus e coragem. E é interessante como ela vai dizer: elegeu um samaritano como exemplo da solidariedade, em detrimento de um sacerdote presunçoso e de um levita astuto, que desfrutavam de algum prestígio na comunidade dominadora, embora aquele fosse detestado e desconsiderado. Que nós não nos desmotivemos se entre os nossos familiares formos pagos com a incompreensão. Se aqueles que convivem junto conosco não nos entendem, não tem problema. Nós ainda temos Jesus, que sabe das nossas boas intenções, que sabe da coragem que nós reunimos com o objetivo de sermos cada vez melhores. Ele nunca anuiu com o crime e sempre fez com que a sua coragem renascesse como exemplo vivo nos nossos corações. Joana vai abordar ainda Jesus e decisão. E é muito interessante como ela aqui cita o exemplo de um filho. Um filho que procura Jesus para o seguir, mas que utiliza como argumento a necessidade de enterrar o seu pai. É muito interessante como Jesus utiliza respostas diferentes para situações diferentes, baseado naquilo que nós conversamos logo no início, dele ser ele mesmo o método terapêutico, psicoterapêutico, e ele saber das nossas intenções mais profundas, dos nossos desejos mais recônditos. Então, mediante aquele jovem, ele vai responder: deixai aos mortos o cuidado de sepultar os seus mortos, mas tu vem construir no coração o reino de Deus. Os mortos para as realidades eternas, nós precisamos deixar mortos junto com as ilusões da carne. Mas nós que já temos conhecimento da realidade espiritual, não é que nós vamos nos desfazer
dos laços familiares a pretexto de seguir Jesus e de abraçar a nossa fé. Mas nós também precisamos ter o poder de decisão para saber o que queremos da nossa vida. E é por isso que no capítulo subsequente, Joana vai abordar o tema Jesus e responsabilidade. Ela vai dizer assim: a responsabilidade liberta o indivíduo de si mesmo, alçando-o aos planos superiores da vida. Em geral, a gente vê a responsabilidade como algo ruim, como se nós não estivéssemos preparados para ela. Jesus costumava sempre envolver as pessoas no seu engajamento para a reconstrução do futuro que queriam para si mesmas. Jesus implicava os indivíduos. Ele não tinha esse desejo de ser o responsável pela cura, mas fazia convites. Vem e segue-me. Crês que eu possa te curar? A tua fé te salvou. Vai e não peques mais. Conferindo essa autonomia, conferia também responsabilidade, a fim de que cada um de nós tome para si essa importância de cuidarmos da nossa existência e sermos artífices da nossa própria felicidade. Joana vai dizer em seguida Jesus e revolução. Que Jesus foi um grande revolucionário, talvez até um subversivo para os valores tão conturbados de todos os tempos. Mas a revolução que Jesus propunha não era uma revolução exterior, com estandartes, com panfletos, com grandes discursos. Embora ele gostasse e tivesse efetivamente o poder da palavra e sempre tivesse aproveitado desse seu poder de oratória para falar às multidões, Jesus promovia sobretudo uma revolução interior. Vai dizer Joana de Ângeles. Quando recorria a palavras ou apresentava contra-interrogações aos fariseus e hipócritas, usava de uma técnica sem paralelo, mediante a qual o farsante se descobria nas suas próprias palavras. Ele revolucionou a forma de amar, revolucionou a questão de amar os nossos adversários, de perdoar as ofensas e de ter a convicção de que tudo vale a pena ter vivido. Mesmo passados mais de 2000 anos, Jesus deve continuar vivo nas nossas vidas. Continuar, mas não da mesma forma. Crucificado pela crueldade humana, esquecido dos seus amigos, daqueles que contemplaram e conviveram junto com ele nos primeiros tempos. Jesus precisa ser descrucificado para que a partir de agora nós possamos viver conforme o império do amor. Jesus e posses é uma outra abordagem de Joana de Ângeles. E eu fico pensando de quantas vezes nós mesmos não somos acusados de trabalhar demais e de nos preocupar demasiadamente com as questões de origem material, quando na verdade deveríamos priorizar. É bem verdade que nesse contexto pandêmico nós estamos a cada dia atualizando as nossas definições e as nossas ordens de prioridade. Essa pandemia tem um efeito muito positivo nas nossas mentes, que é justamente o fato de nós nos mantermos firmes no nosso ideal. Ainda que nós tenhamos essa vontade e seja legítimo para nós o desejo de termos sonhos e planos materiais, precisamos entender o que é efetivamente necessário e importante para a nossa vida de espíritos. Mesmo porque, vai dizer Joana de Ângeles, rico
é todo aquele que doa, assim espalhando os recursos que se multiplicam em diversas mãos em benefício geral. Joana não esquece de abordar Jesus e tormentos, quando ela diz: o mundo é, para o homem que tem sido considerado como massa física e mental incompleta, um lugar de prazeres imediatos, com a inevitável presença do sofrimento, que faz parte da sua imperfeição. Já para aqueles que acreditam que há uma vida após a morte, o contexto do mundo pode ser um lugar de renovação de propósitos. Qual a reflexão que nós fazemos a respeito do planeta? E aí ela diz: os teus tormentos atuais são tormentos que engendraste em vidas passadas. E é interessante como, em o Evangelho segundo o Espiritismo, nós sabemos que as nossas aflições, e isso está no capítulo 5º, bem-aventurados os aflitos, podem ter causas anteriores ou atuais. A grande questão, e esse é o motivo, eu penso particularmente, de Kardec inaugurar esse capítulo com a mensagem sobre justiça das aflições, o importante é que elas sempre são necessárias, não para nos flagelar, mas, sobretudo, para que nós possamos entender que as provas são necessárias para o nosso aperfeiçoamento. E os tormentos, nós podemos optar por não alimentá-los, mas devassar as suas causas profundas para que possamos nos liberar deles. Joana também faz uma reflexão importante sobre o repouso. E ela vai dizer: o trabalho é a lei da vida, tanto quanto é o repouso. Este, porém, não é paralisação, ociosidade, nem corrida da busca de coisa nenhuma. Ou seja, nós podemos optar por um repouso ativo, de troca de atividades, para que possamos continuar úteis e agindo no bem, não obstante tendo repousado da nossa atividade anterior. E aí ela vai falar: toda mudança de atividade faculta a renovação de energias e dá outras motivações. É importante a gente pensar sobre isso, porque no contexto de quarentena, em geral, a gente se perde um pouco, não sabe que dia é hoje, não está acompanhando muito bem o dia da semana, fica com os horários um pouco mais desorganizados. Se está trabalhando em home office, nem sempre consegue produzir a contento. Tudo isso é motivo da nossa observação. Porque dentro do contexto familiar, nós também temos os pequenos, os filhos, que provavelmente sentem falta do convívio com os amigos, da escola, do convívio com outras crianças e que precisam desse enquadre, dessa determinação sobre o que eles devem fazer, porque demandam isso de nós. Ainda não têm condição, ou pelo menos não têm toda a maturidade suficiente para escolher qual o melhor caminho. Joana também aborda o tema Jesus e insegurança. E ela vai dizer: instala-se no íntimo a desconfiança, e todo um séquito de fumanazes a segue, dominando a pouco e pouco as paisagens psicológicas do homem. Não podemos dar guarida a esse tipo de sentimento. Precisamos confiar sempre na excelsitude dos planos divinos. Deus não nos abandonou. Jesus continua à frente do barco, dessa nau terrestre, comandando os nossos destinos e os nossos caminhos, portanto. Joana também faz uma abordagem sobre os sofrimentos. Jesus e sofrimentos. Ela diz: após o logro feliz, deve prosseguir esses dois valores morais, comandando a integridade emocional para impedir
a recidiva. Aqui ela está falando sobre a crença, uma crença que na verdade é decisão, fruto da maturidade emocional e também o fato de querer. Então ela fala: querer e crer conduzem à luta, mediante a decisão de sair da forna sombria para o campo do êxito. Passar por sofrimentos, nós até esperamos, como seres humanos, mas querer e crer, modificar esses panoramas dolorosos da nossa vida, está à nossa disposição e pode ser exatamente aquilo que falta para que nós possamos vencer e superar esses desafios em família. Joana, no penúltimo capítulo, vai falar sobre a ingratidão. E é interessante o foco que ela dá nessa mensagem. Ela vai dizer o seguinte: o ingrato é enfermo, que se combure nas chamas do orgulho mal dissimulado, da insatisfação perversa. A si, todos os direitos e méritos se atribui, negando ao benfeitor a mínima consideração, nenhum reconhecimento. É interessante como ela posiciona o ingrato como aquele que mais pede a oportunidade de ser útil e de reconhecer o bem que foi feito. Será que a gente tem isso no contexto familiar? E ela termina num capítulo que poderia ser interpretado como bastante controverso. Jesus e inimigos. Mais uma vez ela dá um tom especial para essa reflexão, quando vai dizer: o progresso tecnológico, favorecendo o conforto, implacavelmente nivela os homens em uma só faixa, produzindo um tipo de igualdade desumanizadora que o consumismo estabelece como lucro social relevante. Não temas enfrentar as tuas sombras, esses inimigos que vigem em ti mesmo. Em geral, a gente vê o inimigo no outro, o inimigo no nosso familiar difícil, o inimigo no nosso pai, no nosso cônjuge, no nosso filho. Será que o nosso inimigo não são essas sombras que nós tentamos ocultar e fugir desesperadamente? Será que os inimigos mais cruéis não estão mesmo do lado de dentro e não do lado de fora, no imo das criaturas que nós mesmos vitalizamos com orgulho e com egoísmo? Que fiquemos então, meus amigos, com essas reflexões. Vamos então com votos de que isso tenha sido de alguma sorte útil, que possa servir para a reflexão de todos dentro do ambiente familiar, para que possamos trazer Jesus presentemente nos nossos dias. Nós finalizamos o nosso comentário com um apelo. Nesses dias difíceis, façamos o Evangelho no lar todos os dias. Nós não precisamos esperar para um dia apenas de realização e reflexão dos ensinamentos evangélicos. Nós podemos nos nutrir desse alimento espiritual todos os dias. Utilizemos isso como motivo, como pretexto, para nos unir, nos aproximar dos nossos familiares, a fim de que Jesus faça morada no nosso lar e na nossa vida, hoje, agora e sempre. Meus amigos, eu espero sinceramente que tenha sido de alguma sorte útil. Peço desculpas pelas inconsistências doutrinárias, pelos exemplos imprecisos, por ter ferido a suscetibilidade de alguém, ou por ter oferecido algo que não era exatamente o esperado. As falhas são todas minhas. Patrícia, espírito encarnado com grandes defecções morais. Mas se dessa lição vocês conseguiram extrair alguma reflexão útil,
alguma lição amorosa, o mérito não é de Patrícia, mas do Cristo, porque dele provém esses ensinos. Que Deus nos conserve em paz. Vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade de falar do vosso Evangelho Redentor e, sobretudo, de falar das vossas experiências e dos vossos exemplos, ainda hoje tão atuais, sobretudo no contexto familiar. Que nós possamos aurir da fé, a esperança nestes tempos difíceis e possamos tudo suportar por amor ao teu nome. Que Deus seja sempre louvado. Muita paz, meus amigos. Até a próxima, se Jesus permitir.